Bom, queridos, é com muita alegria que eu estou aqui nessa noite, muita alegria. Olha, gente, meu coração realmente está, assim, celebrando muito esse momento, celebrando porque nós estamos vivendo a série Sabedoria. Nós estamos vivendo essa série tão poderosa, essa série que tem nos edificado tanto nas nossas terças-feiras, e hoje eu quero trazer para você mais uma palavra, né, que trabalha esse tema, sabedoria. Sabedoria, quem deseja mais sabedoria? Todos nós, não é verdade? Todos nós. Quem não deseja mais sabedoria? Gente, o sábio deseja mais sabedoria. Todos, sem exceção, aquele que já é sábio, né? Nós temos pessoas tão maravilhosas, tão sábias no nosso meio, tão preparadas, mas essas pessoas, se você perguntar para ela, você deseja mais sabedoria? Talvez ela vai dizer para você, olha, eu desejo ser sábio, talvez ela nem vai se considerar uma pessoa sábia, né? Mas nós estamos nesses dias ouvindo mais sobre esse tema precioso. Eu quero agradecer também ao pastor Mateus, à pastora Dani, e à pastora Clausir também, que me permitiu, né, que me fez esse convite tão especial de poder participar com você nessa série tão maravilhosa, Sabedoria. Bom, hoje nós iremos falar sobre o temor do Senhor, o temor do Senhor. A palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 9, no versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, está na sua tela aí, é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Então, Salomão, quando foi falar de sabedoria, ele começou falando sobre o temor. Ele disse, olha, a sabedoria, ela tem um ponto de início, ela tem um start, ela tem um fundamento, ela começa em um lugar chamado temor do Senhor. Gente, olha que revelação poderosa. A sabedoria, ela está então pautada, baseada, ela se inicia, ela se starta a partir do temor do Senhor, do temor do Senhor. E esse versículo, não apenas esse versículo, em vários lugares da palavra de Deus, diz a mesma coisa, que a sabedoria, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom, e quando nós falamos em temor, essa palavra tão poderosa, né, que mexe com a gente, eu não sei, assim, você, o que passa na sua mente no primeiro momento. Quando você pensa assim, temor ao Senhor, o que passa na sua mente? Espera só um minutinho, ó, eu estou tentando aqui descobrir o que está passando na sua mente agora. Já sei. Estou brincando, eu não sei. Na verdade, eu sei o que passa na minha mente. E eu acredito que o que passa na minha mente, o que já passou na minha mente por várias vezes, pode também ser o que passa na sua mente hoje. Quando você pensa temor ao Senhor, temor de Deus. O que é temor de Deus? Sabe o que muitas vezes passou pela minha mente? Medo. Medo. Quando eu pensava em temor, eu pensava em medo. Porque a verdade é que a presença de Deus, ela gera em nós um tremor. A presença de Deus, a palavra de Deus, a santidade do Senhor, ela gera em nós um temor. Mas, gente, se tem algo que não é temer, é ter medo. Se tem algo que não é temer ao Senhor, é ter medo do Senhor. O medo não tem nada a ver com temor. Por muitas vezes, eu confesso a vocês, que eu pensava que temer era ter medo. Por muitas vezes, eu já fiquei enganado, assim, por anos da minha vida, pensando que isso era uma realidade. Quando, na verdade, a palavra de Deus diz o seguinte, ela diz que o amor lança fora todo o medo. O amor, ele lança fora todo o medo. Agora pense comigo, nós temos um Deus tão maravilhoso. O Senhor é o seu Pai, Ele é o seu amigo. E sabe, um dos principais desejos do coração de Deus é ser íntimo dos seus filhos. É se assentar à mesa e ouvir, e ter comunhão, e falar conosco, é se relacionar com seus filhos. Vocês lembram como Deus cuidava do seu relacionamento com Adão? Como era precioso aquele tempo para Deus?
Querido, então eu quero dizer que Deus, Ele tem um prazer imenso, maravilhoso, em estar com você, em ser íntimo, em conhecer você. E nós, também como filhos, temos um desejo de conhecer o Pai, de ser íntimos do Pai. Agora, como seríamos íntimos de uma pessoa que nós temos medo? Como nós seríamos íntimos de uma pessoa, amigos de uma pessoa, amigos, e quando eu falo de amizade, de intimidade, eu estou falando de abrir o coração, eu estou falando de uma pessoa que você confia, de uma pessoa que você se entrega. Então, como nós seríamos íntimos de uma pessoa que nós temos medo? Não faz sentido, não é verdade? Não faz sentido. Eu sei que você começa agora a compreender essa palavra junto comigo, e realmente não faz sentido algum sentir medo de Deus, mas faz todo sentido temer ao Senhor. Temer ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? O que é temer ao Senhor? Eu quero dividir com você, a partir desse momento, o poder que significa temer ao Senhor. E eu quero que isso entre no seu coração de uma forma transformadora, de uma forma poderosa, para marcar a sua vida para sempre. Porque esta palavra, gente, carrega um peso de glória muito poderoso. O que é então temer ao Senhor? A primeira coisa sobre temer ao Senhor é respeitar profundamente a Deus e a tudo que Ele santifica. Respeito ao Senhor, não é ter medo, mas é ter respeito ao Senhor, é ter respeito às coisas que Ele santifica. Temer ao Senhor também é atribuir a Ele toda glória, é atribuir a Ele toda honra, é atribuir a Ele todo louvor e adoração, todos os dias da minha e da sua vida. Temer ao Senhor é reverenciá-lo de forma absoluta, de forma única, de forma exclusiva. Temer ao Senhor é você amar o bem e odiar o mal. Odiar, repudiar o mal, rejeitar o mal. Temer ao Senhor também é amá-lo, e não somente amá-lo, mas amar aquilo que Ele criou, amar as coisas que Ele criou. Temer ao Senhor é aceitar a vontade dEle sem murmurar. Aceitar o seu propósito, aceitar o seu tempo, aceitar aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas, é se submeter a Ele totalmente, submeter o coração, submeter a vida aos propósitos de Deus e à sua palavra. Temer ao Senhor, querido, é você santificar a sua vida para o cumprimento do seu propósito. Santificar a sua vida para o cumprimento dos planos, dos projetos que Ele tem para você. Temer ao Senhor é ser guiado pelo Espírito Santo. É você andar na dispensação do Espírito. É você andar no mover do Espírito. É você se deixar ser guiado. Tudo isso é temer a Deus. Temer a Deus definitivamente não tem a ver com uma coisa que te oprime. Temer a Deus definitivamente não tem a ver com uma coisa que gera um peso, condenação, cobrança sobre você. Temer a Deus tem a ver com algo que te leva para uma vida de dignificar o Senhor em todo o tempo, dando glória e aleluia a Ele. Isso é temer. Temer a Deus é algo que te inspira. Temer a Deus é algo que te faz fluir nele. E queridos, eu quero continuar entendendo junto com você que através da palavra de Deus um pouco mais sobre o poder de temer a Deus, o poder de temer ao Senhor. Porque é necessário que nós possamos compreender esse temor aplicado em nossas vidas como um estilo de vida. Não apenas como uma expressão, mas como um estilo de vida. Como algo que nós vamos vivenciar diariamente. Então, para que nós possamos compreender a profundidade que é haver uma vida de temor ao Senhor, abra a sua Bíblia em Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 33, versículo 6. Esse versículo, ele traz uma profunda revelação sobre o poder de temer ao Senhor. Uma profunda revelação. Eu quero que você leia esse texto comigo. Está na sua tela aí, diz assim: Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, de sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro.
Meu Deus, o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Olha, preste atenção, olha o que a Bíblia está dizendo. Firme fundamento para os tempos ao qual você pertence. Riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. E termina dizendo, o temor do Senhor, ele é a chave que abre esse tesouro maravilhoso. Gente, pense em um tesouro. Olha, quando eu penso num tesouro, eu já penso logo num baú. Um baúzão, assim, um baú grande com peças de ouro, barras de ouro, colar de ouro. Já imaginou? Anéis. É como o pastor Mateus falou no domingo aqui, aquele baú do Indiana Jones. Eu penso nele. Agora a Bíblia está dizendo que Deus, literalmente, a Bíblia está usando a palavra tesouro, que Deus tem um tesouro no céu. Ele tem um tesouro preparado para os seus filhos. Ele tem um tesouro preparado para os seus filhos. E o que contém nesse tesouro? Contém o fundamento, contém a salvação, contém a sabedoria e contém o conhecimento de Deus. Mas a grande pergunta é: o que abre esse tesouro? O que abre esse tesouro? Como eu posso acessar esse tesouro? Como eu posso trazer isso à realidade da minha vida, da minha família? Vivendo o temor do Senhor. O temor do Senhor é a chave mestra. É o que até inspirou o título dessa mensagem. O temor do Senhor é a chave mestra que abre este tesouro maravilhoso que Deus separou para mim e para você. Eu quero falar um pouco sobre esse tesouro nessa noite. Quero explorar um pouco essa grandeza, essa riqueza desse tesouro que Deus preparou para você. E a primeira coisa que está dizendo no versículo que nós lemos é que o temor do Senhor é o firme fundamento para esse tempo. O firme fundamento. Gente, esse tempo é um tempo que tem trazido, para nós dias difíceis. Nós temos vivido dias difíceis, dias desafiadores, não é verdade? Dias de muita luta. Eu sei que tem pessoas que estão me assistindo agora nessa noite e estão passando por um tempo de muita provação, de muita até tribulação. Mas a Bíblia está dizendo que você tem um firme fundamento. A Bíblia está dizendo que você tem um sustento. A Bíblia está dizendo que há uma estrutura, um alicerce, para que você se mantenha de pé. E esse alicerce, esse fundamento, é o temor do Senhor. Aleluia! É o temor do Senhor. Veja só, querido, a palavra nos inspira. Quando a gente pensa, olha, veja, pode ser que nesse tempo, você tenha pensado em alguns momentos que você não vai resistir, que você não vai suportar, que você vai cair. Pode ser que você tenha pensado por algum momento em até mesmo desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, do chamado de Deus para a sua vida. Desistir dos planos que Ele falou para você. Pode ser que em algum momento você tenha pensado em parar, em frear a sua vida. Mas eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus, pautado nessa palavra, que o temor do Senhor vai te manter de pé, que o temor do Senhor vai te manter firme, que o temor do Senhor vai te manter sustentado. Através do fundamento do temor, você vai se manter na sua vida com Deus. Você não vai cair, você não vai desistir, você não vai parar em nome de Jesus e nada vai te parar. Eu quero declarar isso porque a palavra de Deus está dizendo que o temor do Senhor, Ele nos dá autoridade para andar sobre o firme fundamento. Ele nos dá essa unção, este poder. O temor do Senhor, ele é, na verdade, queridos, a fundação para a nossa caminhada com Deus. Nós temos uma jornada em Deus. Nós temos uma caminhada de fé e o temor do Senhor, Ele é a fundação que nos mantém nessa caminhada, que não nos deixa desviar, que não nos deixa cair, que não nos deixa parar, que não nos deixa desistir daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Temer ao Senhor, queridos, é como construir uma casa sobre a rocha. Lembram que Jesus fala disso em Mateus 7? Jesus fala sobre construir uma casa na rocha. E Jesus fala que as chuvas virão, os rios transbordarão,
Jesus fala que os ventos vão soprar e causar ventanias, tempestades, e virão contra aquela casa. Contudo, ela não vai cair. Por quê? Porque ela está sobre a rocha. Ela está firmada na rocha. Ela está construída, pautada no temor do Senhor. Agora, por outro lado, pense numa vida que não é pautada no temor do Senhor. É como uma casa que é construída sobre a areia. Às vezes é uma casa muito bonita. É uma casa que você olha com um acabamento muito bonito, superficialmente linda, porém ela não resistirá ao vento, ela não resistirá às tempestades, ela vai desabar, ela vai se desfazer. Assim é uma vida fora do temor do Senhor. Uma vida fora do temor do Senhor, ela não tem consistência. Os frutos se perdem, as conquistas se perdem. As conquistas elas simplesmente desaparecem, porque não tem consistência, não é sólida. Queridos, o que Deus está trazendo para nós nessa noite, é que Ele não quer que nós tenhamos uma vida de conquistas passageiras. É que Ele não quer que você seja vencedor em uma etapa, em uma guerra. Ele quer que você seja vencedor na sua jornada, em toda a tua vida, em todas as áreas da sua vida. E para isso é preciso construir a vida, a sua história, no firme fundamento que é o temor do Senhor. A verdade é que quanto maior a casa, se uma casa não for construída no fundamento, quanto maior for a casa, maior vai ser a ruína, maior vai ser o desastre, maior será a queda. Então nessa noite, em nome de Jesus, tome essa decisão de acessar esse tesouro maravilhoso do Senhor, o firme fundamento, e a receita, a chave, é o temor do Senhor. O segundo aspecto desse tesouro, que a palavra de Deus traz para nós, aqui em Isaías 33, é que o temor do Senhor é a chave para a riqueza da salvação. A chave para a riqueza da salvação. Gente, quando pensamos em salvação, muitas vezes a gente pensa naquele momento que a gente confessa Jesus. A gente resume salvação, resume o ato salvação em uma oração que dura 1 minuto. Mas a palavra de Deus, quando ela fala sobre esse tema, ela é muito abrangente. Ela não está falando apenas de uma oração que você vai fazer aceitando Jesus como Senhor da sua vida, como o seu Salvador. A palavra de Deus, na verdade, ela está nos ensinando que a salvação é muito mais do que um momento. Como o Lucas já falou algumas vezes, sobre a foto e o filme. Então a salvação, ela não é a foto, ela é um filme. Ela não é um encontro, ela é uma história, ela é uma vida, ela é uma jornada. Deus nos dá a salvação através da oração de confissão, mas é como Paulo ensina aqui em Filipenses capítulo 2, no versículo 12, olha só: coloque sua salvação em ação com temor e tremor. Então a palavra de Deus está ensinando, primeira coisa, que não é possível acessar a salvação sem o temor. Não é possível. Para que eu seja salvo, para que a salvação se materialize na minha vida, é necessário temer ao Senhor. E para desenvolver a salvação, é necessário temer ao Senhor. Na verdade, o temor ao Senhor, ele é o combustível que vai te ajudar a desenvolver a sua salvação. Ele que vai impulsionar a sua salvação, que vai materializar as bênçãos da salvação na sua vida. Então, queridos, esse tesouro da salvação, eu creio que você que está me assistindo, possivelmente até você já seja salvo, já tenha tido essa experiência com o Senhor. Mas hoje Deus quer falar com você que a salvação é apenas, essa oração que você fez um dia recebendo Jesus, foi apenas o início. E que você pode colocar em pauta, a partir de agora, essa salvação se materializando diariamente na sua vida, frutificando na sua vida. Isso significa ter um estilo de vida que aponte para Deus, um estilo de vida que manifeste Deus. E você vai fazer isso através do temor do Senhor. Um outro ponto maravilhoso, que fala sobre esse tesouro, é que esse tesouro,
é acessado, né? O temor do Senhor, ele é a chave também para a sabedoria. Então, vou recapitular aqui rapidamente. Isaías, ele fala que o tesouro do Senhor é acessado, né? É aberto pelo temor do Senhor. Então, o temor do Senhor, ele é a chave que abre esse tesouro. E o que contém nesse tesouro? Eu já falei do firme fundamento. Já falei da salvação, da riqueza da salvação. E agora, eu vou falar de mais um aspecto desse tesouro maravilhoso, que é a sabedoria. A sabedoria. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 18. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Meu Deus, olha só. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desse tempo, dessa era, você deve se tornar louco para que se torne sábio. Então, eu vou passar mais um versículo, eu acho que fica mais claro quando a gente lê ainda segundo 1 Coríntios, no capítulo 2, olha, minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aleluia. Gente, o apóstolo Paulo está dizendo que existe um padrão de sabedoria para esse tempo, para essa era. Um padrão de sabedoria, eu vou chamar aqui de um padrão de sabedoria humano. E de contrapartida existe um padrão de sabedoria celestial, do céu. E que é a sabedoria, que eu creio que está contida nesse tesouro. Agora veja só, se você é sábio segundo o padrão deste mundo, você precisa ser louco. Você precisa ser louco. Porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. É loucura para os homens. Gente, a sabedoria desse mundo, ela pode até impressionar as pessoas. Ela pode me impressionar. Às vezes a gente vê pessoas com tanto conteúdo, com tanta nobreza, e a gente se impressiona. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com muita franqueza. Não é possível impressionar a Deus com a sabedoria desse mundo. Deus, ele não se impressiona. Ele não se emociona com a sabedoria desse mundo. Às vezes as pessoas correm atrás da sabedoria desse mundo, e eu quero dizer que correr atrás da sabedoria desse mundo é como correr atrás do vento. É como correr atrás do vento. Queridos, quantos homens sábios, inteligentes, incríveis, já conquistaram tantas coisas nessa terra e perderam tudo. Perderam tudo, não prevaleceram. Por quê? Porque faltou o temor. Porque faltou o temor. Haja visto os escândalos políticos, não é verdade? Você abriu a sua internet, algum site de notícias, ou assistir TV, ou ler um jornal impresso, nós vamos ver diversos escândalos. Nós veremos diversas pessoas, políticos, empresários e até religiosos, escândalos religiosos. Pessoas que em um tempo foram consideradas pessoas brilhantes, pessoas que em um tempo foram consideradas sábias e retinham admiração de todo o povo, estavam na mídia, nos impressionavam. E sabe o que acontece? Vieram à ruína. Por quê? Porque faltou o temor do Senhor. Havia uma sabedoria humana incrível, impactante, mas não havia temor do Senhor. É isso que Paulo está falando. Olha, eu não quero te impressionar com uma sabedoria que não tem consistência. Eu quero te impressionar com uma sabedoria que transforma. Essa é a sabedoria que Deus quer liberar sobre as nossas vidas. Gente, às vezes a pessoa é brilhante, ela é incrível, ela salta aos nossos olhos, mas se ela não tiver temor, ela corre o risco de fazer escolhas erradas. Como muitos que nós vemos na mídia, como muitas pessoas que outrora foram referências para nós, outrora foram pessoas que nos inspiraram, outrora foram pessoas que nos impactaram, que nós admiramos, mas que foram envolvidas em escândalos gravíssimos. Por quê? Porque em algum momento faltou o temor, fizeram escolhas erradas.
fizeram alianças erradas, se assentaram a mesas que nunca deveriam ter se assentado, pessoas que abriram portas que nunca deveriam ter sido abertas nas suas vidas, aceitaram convites errados, fizeram o que era mal aos olhos de Deus, e se perderam. Toda a sabedoria que possuíam, que foi aplaudida, que foi colocada sobre o palco, sobre o altar, sobre os holofotes, virou vergonha e destruição. Virou vergonha e destruição. Então, queridos, olha, acompanhem comigo essas frases. Olha, hoje, a sabedoria sem temor, ela pode te levar para os holofotes, mas amanhã, ela vai te levar para a escuridão. Ela vai te colocar no lugar de ruína, porque você não vai temer a Deus e pode sim fazer uma escolha errada, uma aliança errada, abrir uma porta errada, falar aquilo que nunca deveria ter dito, e isso pode te levar à ruína. Olha o que a palavra de Deus diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Querido, deixa eu falar para você uma coisa. Essa série, Sabedoria, a intenção dessa série não é apenas te dar dicas técnicas que vão te ajudar a resolver problemas. A intenção dessa série não é apenas ministrar sobre você, sabe, um plano técnico de ser sábio, que vai te ajudar a crescer no seu trabalho, que vai te ajudar a crescer como marido, como esposa, como pai, como líder. Não é apenas isso. Na verdade, nós queremos liberar sobre você o que está escrito nesse versículo. Nós queremos declarar e liberar sobre você a própria mente de Cristo, porque a mente de Cristo, ela te dá a condição de ver como Jesus vê, ela te dá a condição de pensar como Jesus pensa, e ela te dá a condição de agir como Jesus age. Essa é a verdadeira sabedoria, essa é a sabedoria que está no tesouro do céu, cujo temor é a chave. Essa é a sabedoria que Deus quer liberar sobre as nossas vidas. Nós, porém, tome posse disso. Você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Essa é a sabedoria que o Pai libera sobre você para você ser um vencedor. A terceira bênção, gente, que há nesse tesouro maravilhoso, que nós acessamos através do temor de Deus. A terceira bênção é o conhecimento. É o conhecimento. O conhecimento é muito rico, mas eu quero me ater apenas em um aspecto do conhecimento, que para mim é o mais importante, e é o que eu creio assim, que é o maior desejo de Deus em liberar sobre a sua igreja. É o conhecimento da presença de Deus. É a revelação da presença de Deus. Olha só a experiência que Jó teve, ele relata isso em Jó 42, veja: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Eu te conheço. Antes eu ouvia falar do Senhor, antes eu ouvia as suas histórias, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos, eu te vejo face a face, eu te conheço. Aleluia. Gente, essa revelação, ela transforma as nossas vidas. Olha o que a palavra de Deus diz, 1 Coríntios 2, todavia, como está escrito, nem olho viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Aleluia. Aleluia. Querido, quando nós conhecemos as profundezas do Senhor, a nossa vida muda, a nossa história muda. Quando nós conhecemos a presença de Deus, quando a presença de Deus se revela a nós, a nossa vida muda, não há como ser o mesmo mais. Não há como ter a mesma atitude, não há como guardar rancor, mágoa dentro de nós, porque a presença, a revelação da glória de Deus muda você por inteiro, muda você por inteiro. Olha,
É tempo de nós avançarmos no conhecimento das profundezas de Deus. É tempo de você provar aquilo que eu acabei de ler, que nós lemos juntos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, coisas que ainda não penetraram no coração do homem. Uma revelação profunda da presença de Deus. Uma revelação profunda da glória de Deus. E essa revelação, esse conhecimento de Deus, ele desperta em nós uma vida de santificação e arrependimento. Não há como ser o mesmo. Não há. A partir do momento que você experimentar a presença gloriosa do Senhor, algo dentro de você vai mudar. Você vai começar a queimar nessas verdades de desejar uma vida de santificação e uma vida de arrependimento. Veja a experiência de Isaías. A palavra de Deus nos mostra ali no capítulo 6 de Isaías, no ano da morte do rei Uzias. O versículo 1 começa assim, falando de morte. Diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Gente, olha que poderoso. Talvez vocês tenham pensado assim, nossa, eu estou passando dias tão difíceis, dias tão complicados. Isaías estava vivendo o ano da morte do rei Uzias, e foi nesse tempo que ele teve uma revelação profunda da presença de Deus. E olha o que diz a palavra no versículo 5. Então gritei, depois que Isaías começou a experimentar essa presença ali, numa revelação, onde ele via anjos, ele via o trono de Deus, serafins, ele via a presença de Deus ali manifesta. A palavra de Deus diz, olha como ele se expressa a Deus, ele diz, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um serafim voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa está sendo removida e o seu pecado perdoado. Aleluia. Gente, essa revelação da presença de Deus, ela vem e começa um processo de santificação, um processo, gera em nós um desejo de nos santificar, de nos arrepender. Quando nós olhamos para a presença de Deus, quando você contempla a santidade de Deus, a glória de Deus, ao mesmo tempo, você também consegue enxergar os seus pecados. É um contraste incrível essa experiência. Isaías relata ela de uma forma louvável. Ele diz, olha, eu vi o Senhor. E logo ele começa a se arrepender, porque ao mesmo tempo que ele vê o Senhor e que aquela glória reflete nele, ela também aponta aquilo que precisava ser transformado no caráter, no coração dele. Então esta presença de Deus, ela gera em você uma santificação, um tempo de arrependimento. Agora veja só, como esta santidade é trabalhada em nossas vidas. Porque santidade, santificação, não é um momento. É um estilo de vida. Então, como que isso é trabalhado em nossas vidas? Veja só, o apóstolo Paulo, ele fala um pouco sobre isso, ele diz, amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Gente, aqui está uma chave para nós vivermos em santidade. Aqui está uma chave, uma revelação tremenda sobre viver em santidade. A palavra está dizendo que a santidade, esse processo de santificação, de purificação, é aperfeiçoado em nossas vidas por meio do temor ao Senhor. Por meio do temor ao Senhor. De acordo com esse texto, gente, de acordo com esse ensino do apóstolo Paulo, a gente pode concluir que a santidade do Senhor, ela não é trabalhada em nossas vidas pelo tanto que nós amamos o Senhor, pelo tanto que nós admiramos ao Senhor, mas pelo tanto que nós tememos ao Senhor.
pelo tanto que nós tememos ao Senhor. Ei, eu quero dizer uma coisa, não basta admirar o Senhor, para você andar em santidade, para você vivenciar uma vida, um estilo de vida de santificação, não basta admirar, não basta amar o Senhor. A palavra está dizendo que nós precisamos temer ao Senhor, que nós precisamos respeitar o Senhor, que nós precisamos honrá-lo. Admirar não basta, é preciso dar honra, é preciso ter uma vida de consagração, é preciso vigiar, é preciso ter uma vida de obediência à sua palavra, aos seus mandamentos, é preciso ser um verdadeiro adorador. Nisso consiste uma vida de santificação, nisso o Senhor trabalha a santificação em nossas vidas, através do exercício do temor. Através do exercício do temor. E eu quero concluir essa mensagem falando aonde isso tudo vai nos levar. Onde isso tudo vai nos levar? Veja só, eu comecei essa mensagem junto com você, falando sobre o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Nós então conceituamos um pouco sobre o verdadeiro ensino do temor do Senhor, do significado do temor do Senhor. E nós falamos que temer ao Senhor não é ter medo, mas é ser um verdadeiro adorador, é dá-lo honra, glória, respeitá-lo, viver uma vida de consagração. E depois nós falamos que Deus, Ele tem um tesouro maravilhoso, um baú cheio, um tesouro maravilhoso, e dentro desse tesouro, dentro desse baú, existe o fundamento, a sabedoria, a salvação e o conhecimento de Deus, e que esse tesouro tem uma chave, e essa chave é o temor do Senhor. E quando nós conhecemos o Senhor, quando nós experimentamos a presença gloriosa e transformadora de Cristo em nossas vidas, nós passamos por um tempo de arrependimento e de santificação. Nós sentimos em nós, esse temor nos invade, e ele começa a gerar em nós o arrependimento, começa a gerar em nós um desejo de viver uma vida de santidade. Agora tudo isso tem um propósito ainda maior, ainda maior. Veja, olha o que o profeta Isaías continua falando, no versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Eu vi o Senhor, eu conheci o Senhor, eu vejo a sua santidade e logo eu me arrependo. Mas eu não paro por aqui, eu quero mais, eu quero mais, eu quero responder ao seu chamado. Tudo isso, querido, uma vida de santificação, te leva, desperta, eu gosto dessa palavra, desperta em você o chamado de Deus. É para isso que você precisa viver uma vida de temor ao Senhor. É para isso. Esse é o principal aspecto da sabedoria. É levar você a viver a vida que Deus preparou para você na eternidade. Senão nada faria sentido. Nada faria sentido. Uma vida, uma sabedoria, uma vida de temor não faz sentido se não gerar frutos. E hoje o Senhor quer despertar em você o chamado dEle, quer despertar em você o propósito pelo qual Ele te criou. Uma vida de santificação te leva a uma vida de propósito, a uma vida de propósito. É tempo de você, de nós juntos experimentarmos uma presença verdadeira de Deus, que vai queimar em nós e que vai nos levar para o propósito dEle, que vai nos levar para o plano dEle. É tempo de você dizer: eis-me aqui, Senhor,
no ano da morte do rei Uzias, nos dias difíceis, em meio à pandemia, não importa o cenário, quando nós experimentamos o Senhor, esse mover, esta glória que nos transforma, que gera em nós o fogo da presença dEle, nos leva para o chamado dEle, nos leva para o propósito ao qual Ele nos criou. E é para isso que todo esse propósito, que todo esse processo ministrado aqui, é para isso que toda essa palavra, essa mensagem foi construída, para despertar em você uma vida de temor, que te leve, que te lance para o propósito de Deus. Nesse momento eu quero convidar você a orar comigo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos onde você estiver. Eu creio que você está percebendo na sua vida, sentindo na sua vida um fogo queimando, um desejo ardente de conhecer o Senhor, de conhecer a sabedoria de Deus, de conhecer, de ter essa revelação da presença do Senhor. Em nome de Jesus, nesta noite, eu quero que você mergulhe no rio de Deus, que você mergulhe na presença de Deus. Feche os seus olhos, vamos ter um momento de oração. Vamos ter um momento de oração, de quebrantamento. Talvez você esteja tendo um encontro com o Senhor agora, e é hora de você deixar Ele quebrantar o seu coração, dEle mexer com as suas estruturas, dEle mexer com a sua vida, Ele realmente liberar sobre você o fogo da sua presença. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, provar da Tua presença nesta noite. Nós entendemos o que a Tua palavra ensina. A Tua palavra nos ensina que o temor, ele acessa um tesouro poderoso que o Senhor preparou para nós. Nós entendemos, Senhor. Nós queremos acessar nesta noite, começar a acessar este tesouro maravilhoso. Senhor, eu oro, Pai, para que as pessoas que estão me assistindo nesta noite possam abrir o seu coração, se quebrantar, porque a Tua palavra diz que um coração quebrantado não desprezará, o Senhor não desprezará. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai, libera sobre cada um que está assistindo nesta noite o verdadeiro temor de Deus, o temor de Deus. Lance fora todo medo e libere sobre nós o verdadeiro temor da Tua presença, Pai. Nós queremos essa noite conhecer o Teu propósito, o Teu chamado, o Teu fogo, o Teu tempo para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, desperte em nós, mexa conosco, Deus, nos mostre o real propósito do Senhor para esse tempo, Senhor. Desperta-nos, Pai, desperta-nos, Pai. Nós queremos Te conhecer verdadeiramente e profundamente, profundamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a presença de Deus, receba a presença de Deus.